A casa na Rua Blackwood. Rua Blackwood. Um nome que pairava no ar como um mau presságio, carregado de histórias e mistérios que se entrelaçavam com o tempo. Era uma rua sem saída, terminando abruptamente aos pés de uma mansão vitoriana em ruínas, imponente em seu estado de decadência. A casa parecia desafiar o tempo, resistindo à passagem dos anos com uma teimosia silenciosa. A pintura, outrora vibrante, agora era uma tela de cinzas descascados e amarelos doentios. Cada lasca de tinta caída contava uma história de abandono e esquecimento. As janelas, como olhos vazios, fitavam o nada por trás de um véu de poeira e deterioração. Elas eram testemunhas silenciosas de um passado que se recusava a ser apagado. O jardim da frente, antes o orgulho de algum jardineiro, era agora uma selva de ervas daninhas e arbustos espinhosos. As plantas cresciam descontroladas, como se a própria natureza quisesse reclamar o que era seu por direito. Esta era a casa que assombrava os sussurros dos moradores da cidade. Uma presença constante em suas conversas, um lembrete de que nem tudo é o que parece. Esta era a casa onde Dona Emília viveu, uma mulher de mistérios, cuja vida estava entrelaçada com os segredos da casa. A casa parecia pulsar com uma energia invisível, uma força que atraía e repelia ao mesmo tempo. Era como se a própria estrutura estivesse viva, respirando e observando. Uma aura palpável de pavor se agarrava à madeira podre e ao ferro enferrujado. Cada pedaço de material corroído parecia sussurrar segredos antigos e esquecidos. Os moradores locais sabiam que deviam evitá-la. Era um conhecimento passado de geração em geração, um aviso silencioso para manter distância. Crianças, alertadas por seus pais, davam a ela uma distância respeitosa. Elas brincavam longe, sempre lançando olhares furtivos para a casa, como se temessem despertar algo adormecido. Até mesmo a luz do sol parecia hesitante em tocar a casa, como se repelida pela escuridão que fervilhava em seu interior. A casa permanecia em uma penumbra constante, um contraste com o mundo ao seu redor. O único sinal de vida era o ocasional vislumbre de movimento atrás da janela empoeirada do andar de cima. Uma sombra que passava rapidamente, deixando dúvidas sobre sua verdadeira natureza. Uma sombra, talvez? Ou algo mais? A imaginação dos moradores corria solta, criando histórias e lendas sobre o que poderia estar escondido lá dentro. Boatos se espalhavam como fogo em mato seco pela cidade. Cada nova história adicionava uma camada de mistério à já enigmática casa. Alguns diziam que uma velha morava lá, uma reclusa que não se relacionava com ninguém. Ela era vista raramente, um vislumbre fugaz através das janelas sujas. Outros afirmavam que era o fantasma de Dona Emília, uma presença etérea que nunca havia deixado a casa, presa entre este mundo e o próximo. Diziam que ela nunca havia partido de verdade. A casa na Rua Blackwood continuava a ser um enigma, um lugar onde o passado e o presente se encontravam em um abraço sombrio e eterno. Dona Emília. Seu nome era pronunciado em voz baixa, uma mistura de medo e fascínio. Ela era um enigma, uma mulher envolta em mistério. Nascida e criada na casa da Rua Blackwood, ela a herdou após a morte de seus pais. Dona Emília nunca se casou, nunca teve filhos. Viveu uma vida solitária. Suas únicas companhias eram as sombras que dançavam nos cantos de sua casa. Poucas pessoas se lembravam dela com clareza. Ela tinha sido reclusa mesmo em seus dias de juventude, raramente se aventurando na cidade. Aqueles que a encontraram falavam de seu olhar penetrante e comportamento perturbadoramente calmo. Seus olhos, diziam, pareciam enxergar através deles. Histórias circulavam sobre as estranhas atividades noturnas de Dona Emília. Luzes piscavam no meio da noite. Cantos estranhos e o aroma pungente de ervas desconhecidas emanavam da casa. Alguns sussurravam sobre sacrifícios de animais, sobre rituais sombrios realizados sob o pálido brilho da lua.
A casa Blackwood guardava seus segredos a 7 chaves. Sua história era uma tapeçaria tecida com sussurros de ocultismo e das práticas perturbadoras de Dona Emília. Os moradores contavam histórias passadas de geração em geração, cada uma mais inquietante que a anterior. Uma história falava de um caixeiro viajante que buscou o abrigo da chuva. Dona Emília relutantemente lhe concedeu refúgio, mas ele desapareceu sem deixar vestígios na manhã seguinte. Outra contava a história de uma jovem que buscava a ajuda de Dona Emília para uma poção do amor. A poção, diziam, a deixou louca. Depois, havia os rumores sobre os diários de Dona Emília. Diários preenchidos com escritos enigmáticos e desenhos perturbadores. Eles falavam de entidades antigas, de conhecimento proibido e do desejo de romper o véu entre os mundos. Ninguém jamais tinha visto esses diários, mas sua lenda persistia, adicionando a mística arrepiante de Dona Emília e da casa na rua Blackwood. A casa Blackwood ficou vazia por anos após a morte de Dona Emília. A velha mansão, com suas janelas empoeiradas e portas rangentes, parecia um monumento ao passado sombrio da cidade, coberta por uma espessa camada de poeira e envolta em um silêncio perturbador, tornou-se uma lembrança iminente dos medos não ditos da cidade. As pessoas evitavam passar por lá, e as crianças contavam histórias de fantasmas sobre a casa. Então, um dia, uma mudança barulhenta desceu a rua Blackwood. O som de risadas e caixas sendo carregadas quebrou o silêncio que havia reinado por tanto tempo. Um jovem casal, alheio à reputação sinistra da casa, a havia comprado por um preço de banana. Eles estavam radiantes, acreditando que tinham encontrado o lar perfeito para começar sua vida juntos. Eles estavam ansiosos para começar um novo capítulo em suas vidas, inconscientes da escuridão que os aguardava. A casa, com suas paredes desgastadas e pisos rangentes, parecia cheia de promessas. Marcos e Sara eram seus nomes. Jovens e apaixonados, eles estavam determinados a transformar a casa em um lar acolhedor. Cheios de esperança e otimismo, eles descartaram os sussurros e rumores como mera superstição. Para eles, a casa era apenas uma oportunidade de renovação. A casa, apesar de seu estado dilapidado, tinha um certo charme. As janelas grandes e a arquitetura antiga contavam histórias de tempos passados. Eles viram potencial sob a decadência, uma chance de criar um lar cheio de amor e alegria. Com planos de renovação em mente, começaram a imaginar como cada cômodo poderia ser transformado. Seus primeiros dias foram preenchidos com a alegria de desempacotar e tornar a casa sua. Cada caixa aberta era um passo mais perto de realizar seu sonho. Mas, à medida que as semanas se transformavam em meses, uma inquietação começou a surgir. Começou sutilmente. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora chamavam a atenção. Uma corrente de ar frio em um quarto sem janelas abertas. O som de passos quando ninguém estava por perto. A sensação de ser observado das sombras. Marcos e Sara começaram a sentir que não estavam sozinhos. Então, as estranhas ocorrências começaram. Objetos mudavam de lugar, portas se fechavam sozinhas e sussurros inaudíveis ecoavam pelos corredores. A casa Blackwood, com seu passado sombrio, estava despertando. Os distúrbios começaram sutis, quase imperceptíveis. No início, eram apenas pequenos ruídos que poderiam ser facilmente ignorados. Passos no meio da noite, como se alguém estivesse caminhando por um corredor invisível. Sussurros desencarnados que lhes causavam arrepios na espinha, como se vozes de outro mundo estivessem tentando se comunicar. Objetos se moviam sozinhos, como se guiados por uma mão invisível. Uma cadeira de balanço oscilava suavemente, sem que houvesse vento. Sara começou a ver sombras fugazes, figuras escuras à espreita no limite de sua visão. Elas desapareciam tão rapidamente quanto apareciam, deixando-a em dúvida sobre sua sanidade. Uma noite, Sara acordou com o som de cânticos.
Era um som estranho, quase hipnótico. Era fraco, quase inaudível, mas inegavelmente humano. As palavras eram antigas, carregadas de um peso que ela não conseguia entender. Parecia vir do sótão, um lugar que eles ainda não haviam explorado. O sótão sempre teve uma aura de mistério, um lugar que evitavam instintivamente. O medo se instalou em seu estômago quando ela acordou Marcos, cujos olhos pesados de sono se arregalaram quando os cânticos ficaram mais altos, as palavras arcaicas e arrepiantes. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Marcos, pragmático por natureza, inicialmente descartou as preocupações de Sara como imaginação fértil. Ele tentou tranquilizá-la, dizendo que era apenas o vento ou a casa velha se acomodando. Mas os incidentes aumentaram, tornando-se impossíveis de ignorar. As luzes piscavam sem motivo, e sons inexplicáveis ecoavam pelos corredores. Ele não podia negar a sensação de pavor que agora permeava a casa. Uma sensação palpável de ser observado, de ser julgado. Era como se a própria casa estivesse viva, respirando e observando cada movimento deles. A casa, antes um símbolo de seu novo começo, havia se tornado uma prisão de medo. Cada canto escuro parecia esconder um segredo, cada som parecia um aviso.